Shalom, povo lindo e abençoado. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mais uma tarde aqui, passando para nós conversarmos um pouco. E hoje, para mim, um dia muito especial, dia qual o Senhor preparou, para nós. Eu digo assim, uma surpresa, não propriamente uma surpresa, mas o momento de eu divulgar um trabalho, que por muito tempo eu vinha, eu digo assim, aguardando, esperando, mas me movimentando para que esse dia chegasse. Então, nessa tarde, essa live ela é um pouco diferente, mas muito especial. No decorrer da live eu vou estar falando sobre essa surpresa, sobre esse movimento aí que a gente fez e o resultado, que isso nos trouxe. Então, louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus por esse momento e louvado seja Deus por todas as coisas que Ele está preparando para mim e para você. Nessa tarde, eu quero falar com vocês sobre o recomeço que Jesus nos ensinou. Isso mesmo, é tempo, de recomeço, é tempo de nos organizarmos, com os nossos projetos, com os nossos planos, tempo de recomeçarmos ou resgatarmos, de volta aquilo que outrora era um sonho, E Jesus nos deixou claro isso, em João, em João capítulo 3, ali no versos 1 ao 18, mas a gente vai se atenar aqui no versículo 3, onde Jesus ele vai dizer assim: digo na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que lindo, nascer de novo. Shalom, shalom, profeta Fabiane, seja bem-vinda. Glória a Deus pela tua vida. Olha só, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, por que nós não podemos ver o reino de Deus se nós não nascermos de novo? Porque com a nossa mentalidade, que a gente tem humanamente falando, tudo aquilo, que foi colocado dentro de nós, desde que nós nascemos, foram criando padrões comportamentais repetitivos, foram criando padrões comportamentais, criando uma mente, um caminho neural, vamos usar assim. Então, o que acontece? Quando Jesus ele diz esse nascer de novo, porque ele não estava julgando, mas ele estava querendo nos chamar a nos reconectar com nós mesmos, quem realmente nós somos, quem nós somos em essência. Então, esse nascer de novo é o quê? Deixar as coisas velhas para trás. E eis que tudo se faz novo. E o reino, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque o reino de Deus, ele foi limitado, Ele foi limitado. Nós, vendo a história, nós vamos observar que, com o passar dos anos, o reino de Deus foi ficando limitado ou a determinada religião, ou a determinado comportamento, ou a determinada crença, ou a determinada entidade. Que seja o nome que você quiser dar. Então, assim, no sentido de Deus, universo ou cosmos, as pessoas fizeram o que com ele? Colocaram ele numa caixinha, como se fosse dizer que Deus só opera na minha ou na tua vida ou na vida de alguém quando tem esse padrão, da caixinha. Você tem que se comportar, você tem que agir e tem que fazer assim. Então você não tem o chamado livre-arbítrio que a própria Bíblia nos diz que o Senhor deixou para nós, o livre-arbítrio. Então, por que ele deixou o livre-arbítrio se nós temos que nos comportar exatamente como a sociedade impôs, Como grandes líderes religiosos têm se imposto,
como grandes entidades, ou enfim, como que é livre-arbítrio? Assim, não é livre-arbítrio. Quer dizer, se eu não fizer da maneira que me colocaram, então eu não vou ver o que? O reino. E para piorar um pouco mais, esse reino as pessoas só conseguem ver depois que morre. Muitos lugares nós sabemos que é um reino depois que morre. E ele diz, né, que o reino está dentro de nós. Então, se ele está dentro de nós, nós estamos aqui, nós estamos agora, nesse momento aqui. Então, nós estamos manifestando o reino. Eu sempre disse, já falei em outras lives, que reino você tem manifestado? Um reino de luz ou um reino de trevas? É necessário nascer de novo? As movimentações e aquilo que você está vivendo está de acordo com o reino de luz, que tem o caminho, a verdade e a vida? Tem vida em abundância? Então, é coisas que nós temos que parar para pensar. Então, assim, quando Jesus, né, ele nos ensina esse recomeço, o que ele estava querendo dizer para nós? Que dá para somente conseguirmos dar início a algo novo quando nós mudamos o ponto de partida. Exatamente, nós só conseguimos dar início a algo novo quando nós mudamos o ponto de partida. Por quê? Se nós partirmos sempre do mesmo princípio, daquele mesmo lugar, daquela mesma crença, nós não vamos fazer algo novo. Nós vamos continuar manifestando a mesma coisa. Por quê? Nós não mudamos a mentalidade ali, nós não mudamos o ponto de partida ali. Não tem como nós mudarmos de vida sem mudar o centro, ou seja, a nossa identidade, quem eu sou. Se eu permaneço na mesma identidade, se eu permaneço nas mesmas falas, se eu permaneço nos mesmos pensamentos, se eu permaneço nas mesmas atitudes, então não tem como começar algo novo, não tem como ver esse reino dessa maneira que Jesus estava nos falando. Não tem como, né, nós nascer de novo montando o mesmo. Ou seja, eu quero escrever vermelho, mas eu uso uma caneta azul. Agora eu quero escrever com preto, mas eu continuo usando a caneta azul. Então eu quero escrever cor de rosa. Estou com a caneta azul. Não tem como você mudar esta cor de escrita se você permanecer com essa mesma caneta azul. Então, o que é esse novo? Novo é dizer, eu quero escrever com a caneta vermelha. Então, eu dou um comando. Eu vou lá, me posiciono. Pego uma caneta vermelha, pego a caneta preta, pego a caneta que eu desejo escrever e passo a escrever com aquela caneta. Como que eu vou fazer algo novo se eu permaneço no velho? Velhos padrões, velhos comportamentos, velha caneta azul, ou sei lá qual é o padrão da tua vida que tem se repetido. Por que ele tem se repetido? Por que parece o caminho no deserto? Passa ano e entra ano e eu estou sempre repetindo a mesma história. Mesmos relacionamentos, estou atraindo mesmos tipos de trabalho, estou atraindo mesmos tipos de pessoas, estou atraindo o mesmo tipo de problema. Por quê? Porque eu não mudo o ponto de partida. O segredo para todas as coisas na nossa vida é mudar o centro, ou seja, eu vou fazer o quê? Eu saio do centro antigo, né, daquele lugar antigo, o lugar que você sempre tentou sustentar, né, ali, e permite que um novo centro se estabeleça. Como que é isso, Rosane? Eu tenho que observar quais são os padrões comportamentais repetitivos na minha vida. O que tem se repetido aí na tua vida? Quais são os movimentos que você tem feito que você começa e dali a pouco você tá de volta naquele mesmo padrão? Eu vou pegar aqui em termos de amizade, né? Ou relacionamento. Então, assim, ó,
eu começo a me relacionar com uma pessoa, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é boa. Com o passar do tempo, essa pessoa vai mudando, né? E vai mudando os comportamentos, né? Aí eu digo assim, eu posso interferir no livre-arbítrio do outro? Não, mas eu posso me posicionar perante isso. Aí o que eu vejo assim, né? Muitos atendimentos que a gente faz assim. Ah, Rosane, eu começo um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso e começa bem. Mas dali a pouco começa a voltar o mesmo padrão que eu já vivi em outro momento, nas amizades, no relacionamento. Aí eu pergunto assim, quanto tempo, em termos de relacionamento amoroso, quanto tempo você ficou, você limpou as tuas energias desse antigo relacionamento? Aí a pessoa muitas vezes diz, 4 meses, 1 semana, 15 dias. Nós precisamos, em média, 6 meses no mínimo, para nos limparmos de energias de outras pessoas. No mínimo 6 meses. Isso vai depender se você trabalha os teus caminhos neurais, se você deixa nascer um novo. Porque senão você vai atrair para a tua vida pessoas exatamente iguais àquela que você estava vivendo num outro momento. Olha que aula que estou dando nessa tarde. Lá do despertar e dentro do despertar estou trazendo para vocês aqui. Então, como que eu vou, né, me manter? Eu vou estar sustentando o padrão antigo, querendo viver algo novo. É necessário desmanchar o templo. Ou seja, é necessário você desfazer do velho para que esse novo chegue. Se você não desfaz do velho, não tem como esse novo chegar. Então eu desmancho esse templo, eu desmancho essa crença, eu desmancho esse posicionamento que eu tenho e a partir de agora eu vou estabelecer, né, um comando, eu vou dar o comando do que eu quero. Então aí o que acontece? Aí eu começo a conhecer um reino de Deus diferente. Aí eu começo a ver o nascer de novo diferente. Então o que vai acontecer? Não é melhorando o eu antigo, mas sim nascer para um eu novo. Então não é melhorando as minhas atitudes antigas, é nascendo de novo, é desconstruir literalmente. Isso tudo, vamos dizer assim, temos um prédio, queremos construir um prédio mais moderno. Então é necessário desmontar esse lugar todinho para nós começarmos algo novo. Realmente algo mudado, edificado e diferente. Mas nós queremos trazer fundamentos em cima daquilo que é velho. Nós queremos começar algo novo partindo do quê? De um padrão comportamental repetitivo. De manter a nossa fé, o nosso pensamento, os nossos sentimentos da mesma forma, sem limpar o campo e querer atrair coisas novas e diferentes para nós. Isso é ter fé? Sim, mas às vezes é ter uma fé modificada. Então, para mim ter esse novo caminho na minha vida, o que vai acontecer? O necessário nascer de novo não é ajustar, sabe? Ajustar a reforma, ajustar aquilo que está ali, mas é começar mesmo, viver a partir do ponto, daquilo que eu quero, daquilo que eu firmei, de outro lugar. Eu estou no norte, agora eu vou para o sul. Literalmente eu mudo as coisas de lugar. Literalmente eu digo, não, a partir de hoje eu serei o novo ser. A partir de hoje eu vou mudar a história da minha vida. Mas se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai mudar a história da sua vida. Você vai rodar no deserto e vai parar de novo no mesmo lugar. Então o que você tem que entender? É pegar da vertical para horizontal. Mudar literalmente. Mas é internamente. Jesus ele diz assim, segue-me, né? Venha após mim, né? Segue-me. O que é esse segue-me? Venha habitar onde eu habito. Esse segue-me de Jesus é para você habitar onde ele habita. E onde que ele habita? Aí a pessoa diz, no esconderijo do Altíssimo. E quem está no esconderijo do Altíssimo? Descansa a sombra do Onipotente.
Só que nós entendemos que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se nós limparmos os códigos invertidos que foi instalado dentro de nós, o que vai acontecer? Nós criamos novos caminhos neurais. Nós vamos criar uma nova realidade. E dentro dessa nova realidade, então eu vou fazer o quê? Eu vou nascer de novo e vou verdadeiramente habitar no reino de Deus. Aonde de nada eu tenho falta. Então, nessa tarde, tire esse momento para você refletir. O que tem repetido na tua vida? Quais são os pontos, seja no trabalho, no relacionamento, nas amizades, nos lugares que você vai? O que tem se repetido? O que tem repetido na tua vida? Seja situações, né? Indiferente do que seja. Pare para você pensar. Por que você começa bem e lá num tanto do momento a situação fica tão difícil? Ou você diz, nossa, de novo esta mesma situação. É porque você não nasceu verdadeiramente de novo para a tua realidade. Você não nasceu verdadeiramente para aquilo que realmente você veio fazer, para aquilo que realmente você deseja. Aí entra aqui o que eu falei no começo da live. Quando eu decidi, ou seja, eu me coloquei no comando da minha vida. A partir de agora eu mando em mim, né? A partir de agora eu sei o que eu vou fazer e o que eu desejo fazer. As coisas começaram a mudar. E no começo foi muito difícil porque eu tive que desconstruir padrões comportamentais que eu tinha adquirido durante alguns anos da minha vida. Foram 14 anos estudando o que realmente era Deus. O que realmente eu estava fazendo aqui? Qual era o sentido da vida? O porquê que Deus abençoava algumas pessoas e as outras não? Como que o mesmo Deus que um momento era amor, dali a pouco era ódio? Como que era isso? Eu queria entender tudo isso. E quando eu entendi que era dualidade na mente, tanto das pessoas, vamos pegar esse nível proféticos, né? Ou religiosos, ou enfim, diferente do que seja. Quando eu entendi que havia dualidade da mente, porque numa única fonte não pode jorrar dois tipos de água limpa e água suja. Então, ora, Deus era amor, era paz, era prosperidade, era isso. Ali a pouco ele não era. Ele era um Deus vingador. Ele era alguém que nos castigava. E eu falava, pai, não faz sentido, você é meu pai. A palavra diz que se nós pedirmos, né, algo para o Senhor, ele nos daria. Ele fala também que nós que somos pais, né, se os nossos filhos pedem algo para nós damos. Então imagina ele que é o nosso pai. Ele vai nos dar o melhor, né, o comer do melhor dessa terra. E eu quis entender isso. Então eu dediquei anos da minha vida estudando isso, entre outras coisas que eu fui estudar, para mim conseguir compreender. E hoje poder dizer com plena certeza, Deus é paz, Deus é amor. E ele jamais, em momento nenhum, ele vai julgar e vai apontar os nossos defeitos. Ele vai fazer um convite. Segue-me. Segue-me. E quando eu entendi o que era esse segue-me, esse caminho, né, de verdade, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meditação, respiração e alimentação. No que você tem pensado todos os dias? De que maneira você tem respirado o fôlego de vida que Deus tem te dado? Que consciência você tem? Que tipo de pensamentos que você tem? Pensamentos de paz? Então, quando eu entendi isso, as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu passei de uma mente doentia para uma mente saudável. Depois dessa mente saudável, meu corpo passou a ficar saudável. Depois desse corpo saudável, eu passei a emanar esta saúde para os que estavam na minha volta. E hoje, né? Hoje vem a grande surpresa que eu falei. Hoje eu sou autora
de um livro, aonde no começo, com a minha mente contaminada, eu achava que eu não tinha capacidade, que eu não podia. Hoje eu digo para você que está no outro lado, eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando eu decidi escrever o meu livro, eu juntei durante quase 2 anos partes das minhas mentorias, partes daquilo que eu aprendi e coloquei aqui dentro. Foram partes, não é a totalidade. E dentro desse livro você vai entender quando eu falo sobre meditação, respiração e alimentação. Então que nessa tarde você possa entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quando você entende esse recomeço, quando você entende esse segue-me, vem até mim, você é capaz. Muitas crenças limitantes que estavam dentro de mim, elas foram desconstruídas. Do eu não posso, do eu não consigo, do eu não sei. Hoje eu digo, eu sei, eu posso e eu consigo. E hoje eu podendo, sabendo de quem eu sou, falo com autonomia, que escrever esse livro para mim, entendeu? Foi uma das grandes vitórias na minha vida. Uma das, de tantas que eu alcancei. Mas quando eu aprendi a desmanchar o velho para estabelecer o novo, eu nasci verdadeiramente de novo. Eu conheci verdadeiramente esse reino. E eu passei a viver e a praticar desse reino. Então que nessa tarde você possa entender essa mensagem. Você possa compreender o que eu estou dizendo. Que o Espírito Santo, que os anjos que estão aí com você, os anjos que estão aqui comigo, possam te trazer a clareza mental. De você entender o que verdadeiramente é nascer de novo. O que verdadeiramente significa desconstruir o velho para que o novo chegue. O que é nascer de novo. Que você possa verdadeiramente entender quando Jesus convida, dizendo, vem e segue-me. Segue-me para onde? Venha habitar aonde eu habito. A profeta Fabiane aí está colocando o link para quem quiser adquirir o livro, né? Tanto físico, você pode ter ele impresso, físico, ou você pode adquirir o e-book lá na plataforma da Hotmart. Gratidão, profeta Fabiane. Então, você que tem interesse de adquirir o livro, é só clicar no link que está logo aí abaixo, ou entre em contato conosco, que a gente estará passando maiores informações. Então, esse segue-me e vem habitar comigo onde eu estou. É em alto velador, em alta frequência, onde os pensamentos são elevados, aonde o amor e a paz permanecem todos os dias conosco, aonde a alegria, o gozo, o contentamento está presente a todo momento. Venha habitar no ambiente de paz. Mas não é momento de paz, é literalmente estar em paz. Jesus, ele sempre esteve em paz, indiferente da situação que ele estivesse. Ele sempre trouxe tudo o que ele trouxe com muito amor, com muito carinho. Ele sempre trouxe todos os ensinamentos deles de uma maneira transparente, muitas vezes em parábolas. Para quê? Por que vinham as parábolas? Para que nós viéssemos discernir no Espírito. Quando nós passamos a discernir no Espírito, nós entendemos literalmente o que é nascer de novo. Nós entendemos literalmente o que é esse vem e segue-me. Nós entendemos literalmente o que é ver o reino de Deus, viver o reino de Deus aqui e agora. E como que nós conseguimos isso? Nascendo de novo. Esse nascer de novo não é no tanque batismal que a gente vê. Muitas vezes, por isso, é simbologia. Primeiro é o lavar do Espírito por dentro. O vir do fogo e queimar por dentro. E aí nós passamos a viver,
Aí vem a simbologia. Então, nessa tarde, que você possa nascer verdadeiramente de novo. Que você possa verdadeiramente habitar no reino de Deus, que desde o princípio, para mim e para você, já estava preparado. É só nós sentarmos à mesa junto com o Pai, no momento que nós desejamos. E quando nós limpamos os nossos caminhos neurais, nosso kéter, a nossa cabeça, a nossa coroa, aí então nós começamos a entender verdadeiramente o que é esse reino. Então, nessa tarde, que você fique com essa pequena meditação, essa reflexão dessa palavra, que o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, possa vir para fora e trazer uma grande transformação na tua vida. Assim como o Pai transformou a minha vida, me tirando das crenças que limitavam, me tirando de situações de escassez, me tirando de situações de tristezas e de enfermidades. Esse mesmo Espírito possa vir te auxiliar e trazer para fora verdadeiramente o ser de luz que você é. Amém? Nessa tarde fica com essa palavra. Gratidão por você que está aqui. Nós vamos ver em outro momento, em outra live. E uma vez mais reforço. Entra lá no nosso site da Hotmart lá e adquira o seu livro também. Vai estar contribuindo com o meu trabalho, né? Vai estar contribuindo aí na minha vida e abençoando o meu ser. Gratidão por esse momento. Assim como eu começo, eu termino dizendo Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Deus te abençoe.